Bom dia, meus irmãos, tudo bem? Hoje continuaremos com o 7º dia de exposição bíblica do livro de Provérbios, dos capítulos 19, 20 e 21. Queridos, ao longo desta exposição desse livro maravilhoso, observando aqui os tipos de conselho que os sábios estão dando aos filhos e a todos nós, são ensinamentos riquíssimos que abrangem todas as áreas, não só o ensinamento religioso ou espiritual, mas também a como proceder no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o sábio aqui fala no capítulo 19, verso 2, que a pressa é inimiga da perfeição. Ou seja, quem não planeja direito, planeja fracasso. Por exemplo, o empreendedor, em geral, faz 2 perguntas antes de começar qualquer negócio. Quanto vou ganhar se fechar esse negócio? Quanto vou perder se deixar de fechar esse negócio? Tomar decisões sem reflexão é uma insensatez. Entrar no negócio sem avaliar as oportunidades e os riscos e pavimentar o caminho do fracasso, mas investir o melhor do seu tempo em planejamento é o melhor sinal de prudência, pois a pressa é inimiga da perfeição. Queridos, vejam como é maravilhoso os conselhos do sábio para o nosso dia a dia. Outro exemplo está no verso 3. O sábio fala que o homem tolo estraga sua própria vida, ainda assim, joga toda a culpa no Senhor. Por isso, não culpe Deus pelos seus fracassos, pois aquilo que você mesmo plantou está colhendo. Deus não é parceiro das nossas loucuras. O tolo faz suas loucuras e depois se ira contra Deus. Uma coisa eu digo, a falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe culpa em Deus. Quando concebe o mal no coração e se apressa para executá-lo, não consulta Deus. Mas quando se entrega à prática do mal, tapa os ouvidos aos conselhos de Deus, mas na hora de receber o justo castigo de seus atos insensatos, sente-se injustiçado e coloca a culpa no Senhor. Lembre-se, você colhe o que você planta. Não podemos plantar ódio e colher amor. Muito bom! São esses tipos de conselhos que nos ajudam a viver diante de Deus e dos homens. Outro conselho maravilhoso está no verso 14, sobre relacionamento familiar. Ele diz que um filho sem juízo traz enorme dor de cabeça ao seu pai e que de forma semelhante é a mulher rixosa. Se o filho insensato é uma avalanche que provoca inundação desastrosa, a mulher rixosa é uma goteira que pinga sem parar e transforma a vida do marido num pesadelo. Já no capítulo 21, verso 19, diz que é melhor o homem viver sozinho do que morar com uma mulher briguenta e rixosa. Do mesmo capítulo, verso 9, é melhor fazer sua tenda no deserto do que morar numa mansão, junto com uma mulher amarga, que vive reclamando da vida, espalhando seu azedume. É melhor ficar sozinho no soltão da casa do que dormir ao lado de uma mulher amarga. Filho insensato e mulher rixosa são tormentos sem fim para a vida de um homem. No verso 14 do capítulo 19, é totalmente diferente. A esposa prudente é um presente de Deus. Os pais podem deixar para o filho casas e grandes riquezas, mas uma mulher amorosa e sensata só o Senhor pode dar. Essa mulher vale mais do que finas joias. Ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida e edifica a casa com inteligência. A palavra da sabedoria e da bondade está em sua língua. É amiga, conselheira, aliviadora de tensões. Agora, se a esposa prudente vem do Senhor, os jovens deveriam depender mais de Deus para o casamento. Deveriam orar mais e buscar mais a vontade de Deus. Muitos casamentos são feitos apressadamente, sem reflexão e sem oração. Decisões são tomadas e alianças são firmadas sem que a vontade de Deus seja consultada. Muitos casamentos naufragam porque os jovens fecham os olhos durante o namoro e só abrem depois, para descobrir que fizeram uma escolha insensata. Alguém já disse que se o homem não pedir a Deus uma esposa, o diabo lhe dará uma. E continuando os conselhos sobre o nosso caráter, no verso 15, o sábio diz que o preguiçoso ficará pobre. Também diz no verso 16 que a obediência é o caminho da longevidade. Também fala no verso 17, aquele que ajuda o pobre empresta a Deus. Que honra, né, meus irmãos? Honra maior é ajudar o pobre. No verso 20, o sábio diz que esses conselhos que nós aprendemos, que nós estamos ouvindo sobre o caráter do dia a dia, ele é o caminho da sabedoria. Por isso ele diz, preste sempre atenção nos conselhos e aceite os ensinos, e você se tornará um sábio. Meus irmãos, para não ficar muito extenso os áudios, estou fazendo bastante resumo. Estou enfatizando só alguns temas importantes de cada capítulo. Já no capítulo 20, a sabedoria instrui para evitar a bebida, a preguiça e o espírito litigioso. Aqui no verso 1 do capítulo 20,
Cuidado com o alcoolismo. Aqui ele mostra quais são as reações de um alcoólatra, ou seja, uma pessoa viciada no álcool. A bebida alcoólica tem sido um carrasco para milhões de pessoas no mundo. Na verdade, o álcool aprisiona as pessoas, humilhando-as e mantendo-as sobre algemas. O álcool é um ladrão de cérebros, tira a lucidez e gera transtornos mentais e emocionais. Verso 2, um conselho às pessoas que gostam de afrontar as autoridades. Um rei furioso é como um leão faminto. Quem deixar um rei furioso está arriscando a sua própria vida. Por isso, não desafie quem tem poder nas mãos. No verso 3, briga, sinal de tolice. No verso 4, a colheita do preguiçoso. O indivíduo preguiçoso sempre encontra bons motivos para ficar de braços cruzados. Quando todos os agricultores estão arando a terra para o plantio, ele imagina: agora não posso arar a terra, pois o inverno está chegando. Por não arar a terra na estação própria, na época da colheita, ele não tem nada para ceifar. O preguiçoso coloca a culpa de sua pobreza no clima, na estação, na semente, na terra e nos outros. Essa é a atitude de um preguiçoso. No verso 5, os propósitos do coração. Alex Carreal escreveu o famoso livro com o título O Homem, Esse Desconhecido. O ser humano penetra nos segredos mais intricados da ciência, decifra os grandes mistérios do universo, conquista o espaço sideral e faz viagens interplanetárias, mergulha numa vastidão do universo e desce aos detalhes do microcosmo. Porém, não consegue penetrar nas profundezas do seu próprio coração. Os propósitos do seu coração são como águas profundas. O apóstolo Paulo pergunta: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Aqui o lema dos gregos era conhecer-te a ti mesmo. Mas, na verdade, o ser humano não consegue conhecer a si mesmo sem antes conhecer a Deus. Somos seres incógnitos e misteriosos até termos nossos olhos iluminados pela graça. Somente então podemos conhecer a nós mesmos e trazer à tona os propósitos do nosso coração. Portanto, é no conhecimento de Deus que conhecemos a nós mesmos. No verso 6, não exalte a si mesmo. Todos gostam de anunciar sua própria fidelidade, mas como é difícil encontrar uma pessoa realmente digna de confiança. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que seja de fato. As pessoas verdadeiramente fiéis reconhecem seus pecados e choram por eles. As pessoas dignas têm consciência de sua dignidade. Quanto mais perto da luz estamos, mais vemos as manchas do nosso caráter. Quanto mais perto de Deus chegamos, mais reconhecemos que somos pecadores. Quanto mais obras praticamos, mais sabemos que somos servos inúteis. No verso 9, o sábio fala sobre o pecado. Não existe uma pessoa capaz de dizer: purifiquei o meu coração, estou sem nenhum pecado. O pecado é a mácula que contamina o corpo e a alma. É uma barreira que separa o ser humano de Deus, do próximo e de si mesmo. O pecado é o pior de todos os males. É pior do que a pobreza. Ninguém jamais pereceu no inferno por ser pobre, mas o pecado afasta o ser humano da presença de Deus eternamente. O pecado é pior do que a doença. Ninguém foi ao inferno por estar doente. O pecado, porém, leva o ser humano à condenação eterna. O pecado é pior do que a própria morte, pois a morte não pode separar o ser humano de Deus, mas o pecado o separa de Deus agora e para sempre. A palavra de Deus diz que todos pecaram e não há um justo sequer. Mas também diz que ninguém pode purificar-se do seu pecado. Também o pecador não pode purificar a si mesmo de suas iniquidades. Assim como um etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo alterar o desenho das suas manchas, também um pecador não pode purificar-se dos seus pecados. Somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. Só Deus pode nos purificar de toda injustiça. Só Deus pode nos dar um novo coração e limpar o nosso interior. No verso 10, o Senhor detesta a desonestidade e a mentira. No verso 11, as ações revelam o caráter. Ou seja, são pessoas que falam que são, mas que o seu comportamento mostra realmente quem ela é. Assim como é possível conhecer o caráter de uma criança pelo seu comportamento, o seu procedimento revelará se ela é pura e boa. No verso 12, devemos sempre ter os olhos abertos e ouvidos atentos. Muitos olham e não veem,
Outros escutam, mas não entendem. Há aqueles que olham apenas com impureza e outros que escutam apenas o que lhe polui a alma. Devemos olhar com os olhos de santidade e ouvir apenas aquilo que nos edifica. Na verdade, somos mordomos de Deus. Nosso corpo foi comprado por Deus e devemos glorificar Deus em nosso corpo. Um dia prestaremos conta ao Senhor do que vimos e ouvimos. No verso 13, dormir demais leva à pobreza. Queridos, o sono é uma dádiva de Deus. É um reparador e absolutamente necessário para a saúde do corpo. Amar o sono, porém, é sinal de indolência e preguiça. Aqueles que amam o sono e fogem do trabalho ficarão pobres. No verso 15, que os lábios que transmitem conhecimento são uma preciosidade rara, mais raro que muitas riquezas, como ouro e pedras preciosas. Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também um veículo para alcançarmos o mais valioso tesouro da vida. Que proveito teria muito ouro e belas pérolas nas mãos de um tolo cujos lábios espalhem estultícias? O tolo usaria essas riquezas apenas para expressar sua vaidade e aprofundar sua ruína. No verso 19, fuge do mexeriqueiro. O mexeriqueiro não é um amigo verdadeiro. Quem não sabe guardar segredo não é alguém confiável. O verdadeiro amigo não expõe seu companheiro, mas protege. Por isso, a atitude mais segura é nos desviarmos do mexeriqueiro. Sua companhia é uma ameaça, sua língua, uma destruição. No verso 20, trate bem seus pais. Honrar pai e mãe é uma lei universal e também um importante mandamento da lei de Deus. Se o amor a Deus e ao próximo é o maior de todos os mandamentos, se esse amor é a essência da lei divina, e se o amor ao próximo é a prova do amor de Deus, então honrar pai e mãe é o primeiro dever de uma pessoa. Pois não há ninguém mais próximo de nós do que aqueles que nos geraram. Existem muitos filhos ingratos, filhos que gritam com os pais e desrespeitam e agridem os pais com palavras e atitudes. Filhos que abandonam os pais à própria sorte, que não cuidam deles na velhice. Esses são filhos governados pelos príncipes das trevas. O sábio Salomão é enfático ao dizer que a vida do filho que amaldiçoou o pai e a mãe terminará como uma lâmpada que se apaga na escuridão. O verso 21, espere o tempo certo. No verso 22, a vingança pertence só ao Senhor. O único que tem competência para julgar retamente e vingar na medida certa é o Senhor. Não temos o direito de tomar em nossas mãos aquilo que é atribuição exclusiva do Senhor. A palavra de Deus é categórica. Não vos vingueis a vós mesmos. Devemos entregar nossas causas a Deus. Ele é o nosso defensor. Não precisamos levantar nossas mãos contra aqueles que os fazem mal. Precisamos apenas confiar em Deus. Sabemos que Ele tem cuidado de nós. Nosso papel não é exercer a vingança contra nossos inimigos, mas orar por eles e perdoá-los. No verso 23, Deus não tolera a desonestidade. No verso 24, Deus dirige nossos passos. No verso 25, pense antes de fazer um voto. O sábio diz que é uma armadilha fazer promessas a Deus e assumir compromissos com Ele sem antes pensar nas consequências. Todo e qualquer voto ao Senhor é para ser cumprido, principalmente ao próximo. Promessa é promessa. Então, não falhe nas suas promessas. Muitas pessoas prometem e não cumprem. Fazemos votos quando casamos. Fazemos votos quando assumimos nossos filhos na igreja, prometendo que iremos ensiná-los. E quantas pessoas prometem e falham e não cumprem? Se não levarmos a sério nossa palavra empenhada, Deus leva. Ele é a testemunha das alianças que firmamos e de votos que fazemos. No verso 28, o trono se estabelece benignidade. Não se conquista o respeito e a obediência de um povo com despotismo. Não se estabiliza um trono com tirania. Não se governa contra o povo, mas sim a favor do povo. É o amor e a fidelidade que preserva o rei. É com benignidade que o rei sustém seu trono. No capítulo 21, a sabedoria instrui sobre a integridade, a paciência e a soberania de Deus. No verso 1, Deus está no controle. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para onde ele quer. Para o Senhor Deus, controlar a mente de um rei é tão fácil como dirigir a correnteza de um rio. Aquele que está sentado na sala do comando do universo governa o coração dos reis que governam o mundo. Deus inclina o coração dos líderes segundo o seu querer. Deus é poderoso para investir no rumo dos acontecimentos. É Ele quem opera em nós, inclusive no coração dos reis, tanto como querer como realizar.
frustrar. A vontade de Deus é soberana. Ninguém pode frustrar os seus desígnios. O mesmo Deus que dá um leito a cada rio também inclina o coração do rei segundo o seu querer. Queridos irmãos, os reis podem até se sentir inabaláveis, mas Deus os move conforme o seu propósito. Isso significa que antes de ir aos reis, devemos ir ao Rei dos Reis. Quando, por intermédio da oração, falamos com aquele que está sentado no alto e sublime trono e reina sobranceiro sobre todo o universo, vemos mudanças profundas no curso da história. Deus é poderoso para intervir no mundo dos acontecimentos. No verso 2, se você pensa que tudo o que você faz é certo, lembre-se de que o Senhor julga as suas intenções. O tribunal humano só consegue julgar suas palavras e ações, mas o tribunal divino julga seu foro íntimo. As pessoas veem as obras, mas o Deus vê a motivação. As pessoas se impressionam com o exterior, mas Deus vê o interior. Uma pessoa que se olha no espelho e dá nota máxima a si mesmo por seu desempenho, mas Deus sonda seu coração e exige a verdade no íntimo. O ser humano se contenta apenas com a aparência, mas Deus pesa na balança e o encontra em falta. Não basta ser aplaudido pelas pessoas, nem dar nota máxima a si mesmo. É necessário ser aprovado por Deus. No verso 3, o culto que agrada a Deus. Para o Senhor é mais importante obedecer às suas leis e viver honestamente do que oferecer sacrifício a Ele. O ser humano sempre pensou que poderia agradar a Deus com a abundância de seus sacrifícios. Sempre levou suas ofertas ao altar, imaginando que aquilo que impressiona as pessoas impressiona também Deus. Porém, o Senhor não se deixa enganar. Ele se agrada mais da obediência do que dos sacrifícios. Exercitar justiça e juízo é mais aceitável aos olhos do Senhor do que lhe apresentar milhares de oferendas. Fazer o que é direito e justo é mais agradável a Deus do que oferecer sacrifício. Antes de Deus receber sua oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Já no verso 27, o culto que Deus não aceita. O culto que agrada a Deus tem duas marcas distintas: é verdadeiro e sincero. Deve ser oferecido a Deus em espírito e em verdade. Não basta apresentar a Deus um culto verdadeiro. É necessário fazer isso de todo o coração. Não basta ser sincero. É preciso ser bíblico. O culto é bíblico ou é anátema. Não podemos adorar a Deus do nosso jeito, segundo as inclinações do nosso coração. Deus estabeleceu a forma correta pela qual ele deve ser adorado. O culto divino é prescrito pelo próprio Deus. Não temos liberdade de acrescentar nenhum elemento ao culto, nem dele retirar algo. A adoração não pode ser separada do adorador. O culto não pode ser divorciado da vida. Antes de Deus aceitar a nossa oferta, ele precisa aceitar a nossa vida. É por isso que os sacrifícios dos perversos é abominação para Deus. O Senhor se compraz mais na obediência do que em sacrifícios. Requer mais misericórdia do que holocaustos. Levar oferendas a Deus com a vida errada e com as motivações erradas é tentar subornar aquele que é santo e justo. Isso é consumada loucura, pois ninguém pode enganar aquele que sonda os corações. Deus não se impressiona com a quantidade das nossas ofertas, nem com a eloquência das nossas palavras. Ele requer verdade no íntimo. No verso 4, as marcas do perverso são um olhar orgulhoso e um coração soberbo. No verso 6, a fortuna obtida com língua mentirosa é um laço totalmente mortal. O que adianta adquirir muitos bens e para isso ter que vender a alma ao diabo? O que adianta ter todo o conforto na terra e perecer eternamente no inferno? Essa é a recompensa final daqueles que enriquecem ilicitamente. Melhor do que a riqueza ilícita é a pobreza com integridade, é a paz de consciência e a certeza do sorriso aprovador de Deus. No verso 7, o violento destrói a si mesmo. No verso 8, qual o caminho do culpado? Há dois tipos de culpa, a real e a irreal, a verdadeira e a fictícia. Há pessoas que não têm culpa, mas são assoladas por ela. Há outras que têm culpa, mas não a sentem. Há pessoas cuja consciência é fraca e por isso se sentem culpadas mesmo sendo inocentes. Há pessoas cuja consciência é cauterizada e, mesmo transgredindo, não sentem nenhuma culpa. Aqui não nos referimos à culpa irreal, mas à culpa verdadeira. Uma pessoa que vive em pecado não tem paz. Seu coração é um mar revolto que lança de si lodo e lama. A solução não é amordaçar a voz da consciência e eliminar a culpa. É arrepender-se, confessar o pecado e mudar a conduta.
O culpado segue caminhando errado. Para justificar um erro, comete outros erros. Para livrar-se de uma mentira, precisa articular outras tantas mentiras. Lembra daquele ditado, um abismo chama outro abismo? É uma pessoa que se perde nesse caminho tortuoso e cheio de bifurcações. Diferente é a vida do honesto. Ele anda na luz, sua conduta é irrepreensível, seu proceder é digno e seu caminho é reto. No verso 10, o perverso é uma pessoa sem compaixão. No verso 11, o caminho do aprendizado. O processo de ensino-aprendizado não é assimilado por todos da mesma forma. O escarnecedor é castigado e nada aprende. O simples só aprende com a experiência amarga dos outros. Já o sábio, por intermédio da instrução, encontra o conhecimento e alcança a sabedoria. As pessoas sem experiência aprendem uma lição quando o zombador é afligido e castigado. Esse é o aprendizado de segunda mão. Não bastam palavras, é preciso uma ação radical e um revés na vida para alguém acordar e aprender uma lição de sabedoria. A atitude completamente diferente tem o sábio. Este, ao ser instruído, tem a mente aberta para aprender, o coração disposto para obedecer e a vontade ágil para ensinar o que aprendeu. O nécio nada aprende. O simples depende dos outros para aprender. O sábio tem pressa para ouvir a instrução e receber o conhecimento. Uma pergunta: em qual desses estágios você está? No verso 13, queridos, é muito interessante. Ouça o clamor do pobre e Deus ouvirá o seu clamor. O amor não é um sentimento, mas uma ação. Amar apenas de palavras não passa de palavrório vazio. O amor é conhecido não pelo que diz, mas pelo que faz. Não podemos amar pessoas de palavras. Nosso amor deve ser traduzido em gesto de bondade. A necessidade dos pobres é um grito contínuo aos nossos ouvidos. Quem socorre o pobre é feliz, a alma generosa prospera. Por isso, queridos, o tempo de ajudar os necessitados é agora. Amanhã, a oportunidade poderá ter passado. Aquele, porém, que abre o coração, as mãos e o bolso para ajudar, o pobre clamará ao Senhor e sua voz será ouvida. No verso 16, uma caminhada rumo à morte. Quem conhece o caminho do bem, mas prefere andar constantemente pelo caminho do mal, destruirá sua própria vida. Já no verso 17, a boemia leva à pobreza. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem se apega aos grandes banquetes e aos melhores vinhos acabará na pobreza. Já no verso 20, o sábio é aquele que economiza, é aquele que sabe poupar. Quem gasta sem pensar tudo o que entra no orçamento e não faz uma poupança para o futuro, encontrará nas dobras desse futuro a pobreza e a insensatez. O esbanjador terá os bolsos vazios e o estômago roncando de fome, mas o sensato tem sempre o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Glória a Deus, irmãos, está aí um bom conselho para a sua saúde financeira. No verso 21, mais da lei da semeadura. Quem semeia bondade, colhe honra. Verso 22, na hora da batalha, a sabedoria vale mais do que a força bruta para obter a vitória. A sabedoria é mais conquistadora do que um exército com armas em punho e mais segura do que uma cidade amuralhada no topo de uma montanha. A sabedoria do sábio é preferível à força dos poderosos deste mundo. A Bíblia diz, irmãos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Essas são as pessoas que confiam na sua própria segurança, no seu próprio sistema, na sua própria força. No verso 23, boca fechada, alma em paz. Dizem que o peixe morre pela boca, o ser humano também. A língua desgovernada põe a vida toda a perder. Tome cuidado com suas palavras e você evitará muito sofrimento. O silêncio é preferível às palavras tolas. Uma língua maledicente é como um veneno mortal. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Quantos casamentos já foram desfeitos por causa de palavras irrefletidas? Quantos relacionamentos já foram estremecidos e quebrados por causa de palavras insensatas? Se quisermos preservar nossa alma de angústia, precisaremos primeiro dominar nossa língua. No verso 24, iremos descobrir agora o que existe no coração de um homem que vive zombando de tudo e de todos. O indivíduo vaidoso e arrogante que trata os outros com orgulho e desprezo é o zombador. O soberbo é aquele que se julga melhor do que os outros. Coloca-se acima de todos e por isso sente-se no direito de zombar dos outros. O presumido se julga mais importante do que é
exalta a si mesmo acima dos demais e enche-se de indignação quando não é honrado e tratado de forma diferenciada. A Bíblia menciona o fariseu que foi ao templo e, em vez de orar, fez um discurso de autoelogio, proclamando suas pretensas virtudes e comparando-se ao publicano, com o intuito de humilhá-lo. Esse fariseu soberbo não orou, não falou com Deus. Falou apenas diante do espelho, apenas acariciou sua vaidade e engrandeceu seu nome. O resultado dessa arrogância, porém, foi a sua reprovação. Deus resiste ao soberbo, declara guerra àqueles que se levantam monumentos a si mesmos. O soberbo e presumido zomba do propósito, porque se sente possuidor de todas as virtudes e vê o próximo como portador de todos os defeitos. Ele procede com indignação e arrogância, porque pensam que todos devem se arrastar aos seus pés e dar a ele a glória que julga merecer. São essas coisas que existem no coração de um zombador. O soberbo, porém, será humilhado, e sua zombaria voltará contra si mesmo. No verso 27, o sábio fala que a falsa testemunha, ela perecerá. O verso 29 diz que o perverso é teimoso e se recusa a deixar o seu mau caminho. Mas o justo examina sua vida e muda o que é necessário. No verso 30, ninguém, por ser mais sábio e esperto que seja, nem plano algum é capaz de enganar ou vencer o Senhor. Ou seja, desafiar a Deus é tolice. E o último versículo do capítulo 21, o cavalo é preparado para o dia da batalha, mas o Senhor que dá a vitória. Há guerras visíveis e invisíveis, guerras inevitáveis e guerras que nós mesmos criamos. O ser humano, com sua destreza, faz planos e traça estratégia. Porém, a vitória não é um resultado do braço humano e nem da força dos cavalos. A vitória não vem da terra, mas do céu. Não procede do ser humano, mas de Deus. O ser humano pode fazer planos, mas é de Deus que vem a resposta. Pode treinar exército, mas é Deus quem dá a vitória. Pode reunir poderoso arsenal, mas é Deus quem abre o caminho do triunfo. Portanto, meus irmãos, a vitória, ela vem do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenha um bom dia na paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.